já reparou como aumentaram as exigências para uma pessoa ser contratada por uma empresa? Agora que já sabemos da importância da vocação de Deus, qual é o próximo passo para entrar no mercado de trabalho? Será que basta apenas vocação ou até mesmo força de vontade? A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre o estudo? Acompanhe comigo o estudo de hoje sobre o processo de formação para desenvolver a vocação. O texto que dará base para a nossa lição de hoje encontra-se no livro de Provérbios, lá no Velho Testamento, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 13 a 18. Diz assim: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Na antiguidade, o estudo era privilégio de poucos, normalmente pessoas ricas e influentes. O povo se virava como podia. O filho de um carpinteiro, por exemplo, aprendia com o pai o ofício de carpintaria. O filho de um lavrador aprendia com o pai o ofício de lavrador, e assim por diante. Esse tipo de aprendizado funcionou até o século XVIII. No século XIX, ocorreu a Revolução Industrial. Começaram a surgir máquinas a vapor, locomotivas e, mais tarde, máquinas elétricas. Indústrias e governos começaram então a investir pesado em eletrificação, comunicação, transporte e no sistema bancário, procurando criar uma infraestrutura adequada ao nosso parâmetro de progresso. Nesse contexto, a educação foi ganhando uma importância cada vez maior até chegar a ser vista como um investimento necessário à expansão da economia e como um elemento indispensável à estruturação de uma sociedade. Na medida em que as empresas foram se aperfeiçoando, se tornou então cada vez mais necessário a formação de mão de obra especializada. O primeiro passo nesse sentido era a formação escolar. As crianças precisavam aprender a ler, escrever e fazer contas para que pudessem, na vida adulta, se engajar no comércio e nas profissões que surgiram a partir da industrialização, tais como secretárias, auxiliares de escritório, balconistas, operadores de caixa, etc. Até a década de 1960, no Brasil, quem conseguia concluir até a quarta série do ensino fundamental era uma pessoa que já tinha estudado bastante. O tempo passou e as necessidades aumentaram. Na década de 1990, quando uma pessoa dizia que concluiu os estudos, isso geralmente significava que ela havia concluído o ensino médio. Hoje, o curso superior já é visto como uma necessidade. Nos últimos anos, o surpreendente e rápido desenvolvimento da tecnologia de informação por meio de computadores, telefones celulares e internet tem gerado uma necessidade cada vez maior de formação e especialização. Como se não bastasse essa revolução educacional, há o fenômeno do analfabetismo funcional, ou seja, algo que está relacionado ao despreparo do trabalhador para usar recursos necessários ao seu exercício profissional. Por exemplo, uma pessoa que não sabe usar o computador não está habilitada a exercer uma variedade imensa de ocupações, como operador de caixa, auxiliar de escritório, etc. Portanto, fica a dica, não seja alguém despreparado. Peça a Deus sabedoria, conforme nos ensina a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5 no Novo Testamento. E procure aprender sempre.
O estudo está intimamente relacionado ao exercício profissional, principalmente nos dias em que vivemos. As diversas especializações do trabalho exigem cada vez mais do trabalhador um preparo específico. O trabalhador tem de se especializar cada vez mais. Por exemplo, há alguns anos bastava que um determinado funcionário fosse formado em eletrônica. Depois surgiu a necessidade de que esse profissional fosse formado em um ramo específico da eletrônica, eletrônica aplicada à aviação, automóveis e computadores, por exemplo. Hoje, esse mesmo profissional precisa dessa formação e de um curso específico para a máquina que ele vai operar ou para o produto que ele vai produzir. A dedicação a esse preparo faz parte da dedicação que Deus exige de nós no cumprimento de nossas atividades profissionais. Se devemos glorificar a Deus em nosso trabalho, e quanto melhor nos prepararmos para desempenhá-lo, mais condições teremos de fazê-lo. Segue-se que a dedicação tem de ser a mesma no trabalho e na preparação que de nós se exige para que possamos realizá-lo. Portanto, a preparação para o trabalho é uma questão espiritual. É importantíssimo que os pais estimulem seus filhos a descobrir seus talentos, a fazer o que gostam e a entender como esses talentos se encaixam em determinadas profissões. As crianças e os jovens precisam desse estímulo e orientação. Os pais têm o dever de estimular seus filhos ao estudo. Isso pode ser feito de várias maneiras. Ensine-o a ler, ajude nos deveres de casa, adquira livros que ajudem em sua formação, estimule-o a ir além do que é ensinado em sala de aula, desperte a curiosidade dele para o que ele aprende na escola. Mesmo que você tenha um padrão modesto de vida, faça o que puder para que ele aprenda a usar o computador, para que aprenda uma língua estrangeira, para que tenha gosto pelo estudo. Isso fará muita diferença quando ele entrar no mercado de trabalho. Releia o texto de Provérbios para perceber como é importante adquirir sabedoria para desenvolver a vocação que Deus nos deu. Quanto à orientação, é preciso tomar cuidado em que sentido? Há casos em que os pais são maus conselheiros. Ao orientar seu filho sobre profissões que podem ser escolhidas, não se pode prender a valores. É muito comum os pais, com a melhor das intenções, orientar seus filhos a escolher profissões que têm possibilidade de maiores ganhos. Cuidado! O fator financeiro é, de certa forma, importante, mas a vocação de Deus e os talentos que Ele concede a cada um devem ser sempre levados em conta na escolha da profissão. Esse é o elemento mais importante nessa escolha. Pais, lembrem-se sempre de que o mesmo Deus que nos chama, capacita, também nos sustenta. O que conta é a vocação, o chamado de Deus. Oriente seu filho a ouvir o chamado de Deus e segui-lo. Veja comigo o que diz o texto também de Provérbios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Percebem a importância da orientação dos pais? Também é importante que os pais estejam atentos às novas profissões que estão surgindo e ganhando importância maior em nosso tempo. Não fique chocado se o seu filho quiser ser projetista de jogos de computador, cuidador de idosos, meteorologista ou guia turístico. Essas e muitas profissões que eram pouco mencionadas há 20 anos são hoje muito valorizadas. Observe também que o mercado de trabalho está mudando. Hoje tem se tornado comum algumas profissões serem exercidas em casa, como as de tradutor, revisor de texto e designer. Em momentos como os que estamos vivendo, de uma pandemia mundial, quantas profissões não tiveram que se reinventar e transferir seus ambientes de trabalho para a sala de casa? Perceberam isso? Com certeza você percebeu, né? O fato de trabalhar em casa não significa que o seu filho seja ocioso ou preguiçoso. Esteja atento a tudo isso. Ao orientar seu filho, leve em conta a vocação de Deus, os talentos dados por Deus e a dignidade da ocupação a ser exercida.
trabalho tem o objetivo de suprir as necessidades sociais de maneira digna e proveitosa. Como as necessidades sociais são muitas, os tipos de trabalho também são variados. É por isso que não são todas as pessoas chamadas para o mesmo serviço. A ideia é bastante simples. Se todas as pessoas fossem professores, quem seria bombeiro? Se todas fossem bombeiros, quem seria médico? Devido a esse aspecto social, as profissões estão em constante mudança. Por exemplo, você sabe o que é um motorneiro? O motorneiro é o maquinista do bonde. Como os bondes estão praticamente fora de circulação, a profissão de motorneiro está em extinção. Ao mesmo tempo que profissões estão desaparecendo, outras estão surgindo, como por exemplo, engenheiro de robôs. O ponto central é que cada profissão deve atender a uma necessidade específica da sociedade. É isso que faz com que uma profissão seja lícita, honesta e digna. A sociedade precisa de médicos, cozinheiros, faxineiros, lixeiros, garris, motoristas, balconistas, etc. Portanto, todas essas profissões são lícitas e podem ser exercidas com os talentos que recebemos de Deus. Outras ocupações, porém, não se encaixam nesse critério. Entre elas estão traficantes de drogas, pistoleiros, contrabandistas, falsificadores. Por maior que seja a habilidade de pessoas que exercem essas ocupações, nenhuma delas pode ser considerada uma profissão, portanto, não pode ser exercida por um cristão. Lembre-se do ensino de Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 28. Ele diz: trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Todas as profissões são necessárias na sociedade. Um dos efeitos da queda é fazer com que algumas profissões sejam mais estimadas do que as outras, em virtude de status social ou de ganho financeiro, enquanto outras profissões, igualmente importantes, são menosprezadas. Em Cristo, isso não existe. Em Cristo não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, conforme nos ensina Colossenses capítulo 3, versículo 11. Cristo elimina os efeitos da queda e coloca tudo em seu devido lugar. Tratar todas as profissões e todos os profissionais com o devido respeito faz parte do testemunho cristão. Nos tempos bíblicos não havia robôs ou foguetes. No entanto, a Bíblia é atemporal, ela não está presa pelo tempo. A palavra de Deus é eterna. Hoje vimos que ela mostra a necessidade de preparação para podermos cumprir a vocação que recebemos de Deus. Essa preparação deve ser incentivada pelos pais, que devem orientar seus filhos a abraçar profissões que se encaixem na vocação e nos talentos que receberam de Deus. Como você pode, de modo prático, investir na sua capacitação profissional? Como você pode fazer isso a partir de hoje? Como pode ajudar seus irmãos em Cristo a fazer o mesmo? Reflitamos, peçamos sabedoria a Deus e que Deus nos abençoe na nossa carreira profissional, no nosso exercício profissional, que possamos fazer tudo para a honra e glória do nome de Deus.